Estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada. O tema da nossa aula é matrizes. Aqui nós temos a definição de matrizes. Dados dois números, m e n, naturais e não nulos, chama-se matriz m por n, e nós indicamos como m xn, que é m por n. Toda a matriz, ou melhor dizendo, toda a tabela M, formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Então, nós temos exemplos aqui, tá? Primeiro exemplo, nós temos uma matriz com os números menos 1, 3, 3 quartos, 1, raiz quadrada de 2 e 0. Como essa matriz ela tem duas linhas e três colunas, tá? Nós temos uma matriz 2 por 3. Então, o número de linhas é o que aparece primeiro aqui, tá? Então, duas linhas por 3 colunas. Aqui nós temos uma matriz, tá? Com 3 linhas e 2 colunas. Então, por isso, era uma matriz 3 por 2. Aqui nós temos uma matriz linha, tá? Ela possui apenas uma linha e 3 colunas. E aqui nós temos uma matriz quadrada. É uma matriz 2 por 2, tá? 2 linhas por 2 colunas. Aqui nós vamos ter aqui a generalização de uma matriz M, tá? Então, em uma matriz qualquer M, cada elemento é indicado por A e J. Então, cada um desses elementos que estão aqui dentro, tá, desta matriz M, eles possuem essa indicação, A e J. E onde o índice I, ele vai indicar a linha e o índice J, a coluna aos quais o elemento pertence. Por exemplo, se nós pegarmos aqui esse elemento ele pertence à primeira linha e à segunda coluna. Então, por isso que ele está denominado aqui o elemento A12. Então, com a convenção de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo, de 1 até m. Então, olhem bem, as linhas são numeradas de cima para baixo, de 1 até m. Aqui a m significa que está na enésima linha, esse termo AM1, e primeira coluna, tá? E as colunas da esquerda para a direita, de 1 até n. Então, uma matriz M por n é representada por... Então, temos uma matriz aqui com m linhas e n colunas, tá? E nós observamos que as colunas são, que equivale ao segundo, a segunda letra aí, né, desse termo A e J, que é a letra J. Então, J varia de 1 até m, tá? 1, 2 até m. Uma matriz M do tipo M por N também pode ser indicada por M é igual a A e J. É uma matriz cujos elementos são A e J e pertence ao conjunto de 1 até M, já que o J vai até a enésima, tá? Linha, tá ok? Então, tá aí. E o J, ele pertence de 1, ele vai de 1 a 2, 1, 2, 3 até a enésima, no caso aqui, vai ser a enésima coluna, tá ok? Porque o J é a coluna. Ou simplesmente, nós podemos escrever que M é igual a uma matriz A e J, M por N. M linhas por N colunas. Aqui nós temos os conceitos básicos de uma matriz, tá? Nós temos
a classificação, né, das matrizes, melhor dizendo, nós temos a matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que possui uma única linha, tá? Então, por isso ela é chamada de matriz linha. Uma matriz coluna é toda matriz que possui uma única coluna. A matriz nula é toda matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Então, um exemplo de uma matriz nula, nós temos uma matriz aqui 2 por 2, tá? Que é nula, pois todos os elementos são compostos por zero. Aqui nós temos uma matriz nula, que é uma matriz também coluna, tá? Então, ela é do tipo 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. A matriz quadrada de ordem n é toda matriz do tipo n por n, que tem igual número de linhas e colunas, tá? Então, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós temos uma matriz quadrada. Então, aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, né? Ou melhor, 2 por 2. E aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, que é equivalente a uma matriz 3 por 3, tá? Matriz unidade. Uma matriz unidade de ordem n indica-se IN, I maiúsculo N, que é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então, nós temos aqui uma matriz identidade, tá? Uma matriz unidade também, que ela pode ser escrita, tá? De ordem 2. Então, nós temos os elementos da diagonal principal iguais a 1. Aqui nós temos uma matriz identidade de ordem 3, pois todos os elementos aqui da diagonal principal também são iguais a 1. E é uma matriz 3 por 3. Aqui nós temos uma matriz I4, tá? E além da matriz, dessas matrizes identidade, e a matriz unidade também, que ela é chamada, nós temos a matriz diagonal. A matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, por exemplo, a diagonal principal é sempre essa aqui, ó, tá? Essa aqui vem decrescendo aqui, tá? Ela vem caindo. Essa outra aqui já é chamada de diagonal secundária, tá? Diagonal secundária é essa outra que está aqui conforme o cursor do mouse que estou apontando. Aqui nós vamos estudar a igualdade de matrizes. Então, duas matrizes. Nós temos A, que é igual a IJ M por N, e B, que é igual a BIJ M por N. Elas são iguais quando AIJ é igual a BIJ para todo I pertencente ao conjunto que vai de 1 até N e todo o J pertencente ao conjunto que vai de 1 até N. Então, para que as matrizes são iguais, a principal condição é que o A e J, que são os elementos da matriz A, sejam iguais aos B e J, que são os elementos da matriz B. Então, por exemplo, vamos supor que a matriz 0, 2, 3, menos 1, ela é igual à matriz 0, 2, 3 e menos 1. Nós podemos ver aqui que o A, 1, que é igual a 0, né? Tá? É igual também a ou B, 1, também é igual a 0. Aqui nós temos que o A, 2, que é o termo da primeira linha e segunda coluna aqui da primeira matriz, é igual ao termo B, 2, tá? Da segunda matriz. Temos também que o A, 2, é igual ao B, 2, e o elemento A22 é igual ao elemento B22. Então, essas matrizes são iguais. A adição de matrizes
nós vamos ter essa definição aqui, tá? Dadas duas matrizes A igual a e J M por N e B, que é uma matriz B e J M por N, nós chamamos de soma da matriz A mais a matriz B a matriz C, que é igual a CIJ M por N. Tal que CIJ é igual a AIJ mais BIJ. Então, nós temos que cada elemento CIJ da matriz resultante, que é a matriz soma, é igual à soma dos elementos A e J mais B e J. Aqui nós temos os exemplos, para ficar um pouco mais claro a nossa compreensão, tá? Então, nós vamos ter aqui que a matriz 1, 0, 2, menos 1, mais a matriz 5, menos 1, 2, 3, é igual. Então, nós pegamos o termo da primeira linha e primeira coluna da primeira matriz, mais o termo da primeira linha e da primeira coluna da segunda matriz. Então, nós vamos ter que vai ser 1 mais 5. Depois, nós vamos pegar o termo da primeira linha e segunda coluna da primeira matriz e somarmos com o termo da primeira linha e segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 0 mais menos 1. E assim nós procedemos com os demais elementos. Então, é termo a termo, nós vamos pegar, tá? A relação seria essa, tá? Para que ocorra a adição de matrizes. Próximo passo, somamos esses elementos. 1 mais 5 vai dar 6, 0 mais menos 1 que vai dar menos 1, 2 mais 2 que vai dar 4 e menos 1 mais 3 que vai dar 3. E assim nós chegamos aí no resultado dessa soma dessas duas matrizes. Aqui nesse outro exemplo, nós temos a matriz coluna somado com uma outra matriz coluna, tá? É uma matriz 3 por 1, né? A soma de duas matrizes aí, 3 por 1. Lembrando que a soma só existe, tá? Se as matrizes possuírem a mesma dimensão, tá? Ou a mesma ordem, vamos supor, né? Essa aqui é uma matriz 2 por 2, só existe a soma se ela for adicionada a uma outra matriz 2 por 2. Uma matriz 3 por 1, ela só vai existir a soma se ela for adicionada a uma outra matriz 3 por 1. Então, aqui os termos, é só somar termo a termo. Então, vai ficar 2 mais menos 2, ou menos 8 mais 8 e 6 mais 7. Fazendo as contas, nós vamos ter a matriz coluna 0, 0 e 13. Subtração. Para a subtração de matrizes, nós vamos proceder ao seguinte conceito. Então, são dadas duas matrizes, A igual a A e J, M por N, e B é igual a B e J, M por N. Chama-se diferença A menos B a matriz diferença, que é a matriz C, que é igual a CIJ, M por N, tal que CIJ é igual a AIJ menos BIJ. Aqui nós vamos ter, então, alguns exemplos, tá? Por exemplo, vamos somar 5, 0, 3 e 1, tá? Nós vamos fazer uma subtração com os elementos 2, menos 1, 2 e 4. O termo, tá? Procedimento para fazer essa diferença é o mesmo procedimento que nós fazemos com a soma. As matrizes devem ter a mesma ordem, tá? Ou a mesma dimensão, tá? Para que seja possível a realização dos cálculos. Então, por exemplo, nós temos aqui 5, 0, tá? Então, nós vamos pegar o 5, nós vamos subtrair o 2. O 0, nós vamos subtrair o menos 1. O 3, subtraímos o 2, tá? Que no caso aqui vai ficar 3 tira 2 aqui, na verdade houve um erro aqui, né? 3 menos 2, que aqui vai dar o resultado 1, tá? E aqui vai ficar 1 menos 4. Então, fazendo os cálculos, nós vamos ter aqui
5 menos 2, que vai dar 3. 0 menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 0 mais 1, que vai dar 1. Aqui houve um erro, né? Tá? Deveria ter subtraído o 2 aqui. Então, vai ficar 3 menos 2, ao invés de 3 mais 2 aqui. E aqui vai dar 1 no resultado. Então, 3 tira 2, dá 1 aqui. E 1 tira 4, dá menos 3. Aqui nós temos uma diferença de duas matrizes linha, tá? É só fazer termo a termo também. Então, vai ficar menos 7, menos 1. E 2 menos 3. Assim, nós vamos obter que menos 7 menos 1 vai dar menos 8. E 2 menos 3, que vai dar menos 1. Produto de um número por uma matriz. Então, por exemplo, dado um número K, esse K aqui é um número qualquer, tá? Pertencente aos reais, e uma matriz A, que é igual a I, J, M por N. Chama-se o produto K vezes A matriz B, tal que B é igual a B i J, M por N, e B i J, cada um dos elementos da matriz B, é igual a K vezes A e J, que é cada um dos elementos da matriz A, para todo I e todo o J. Então, nós temos alguns exemplos, 2 exemplos aqui, tá? Então, nós temos um número K, que nesse caso aqui, K igual a 3, está multiplicado por uma matriz aqui. Uma matriz 2 por 3, tá? 2 linhas por 3 colunas. Então, o procedimento é fazer a multiplicação de elemento a elemento pelo coeficiente aqui 3, tá? Pelo número 3. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes meio, você vai dar 3 meios. 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 1, 3. No segundo exemplo, tem a constante meio, tá? Multiplicado por uma matriz quadrada, de ordem 2. Então, vai ficar meio vezes 3 quartos, vai dar 3 oitavos. Meio vezes menos meio, menos 1 quarto. Meio vezes menos 1, menos meio. E meio vezes 1 sexto, vai dar 1 12 avos.